vamos supor que nós temos aí o exemplo da glicemia, em que cada paciente vai fornecer um par XY, que no contexto da regressão linear simples seria a minha variável resposta Y, que seria o nível da glicemia, né, a medida da glicemia, e a minha variável explicativa X, que seria a circunferência da cintura. Então, o que eu quero fazer é prever a glicemia com base na circunferência da cintura. Tanto prever quanto explicar. Ou seja, será que existe uma associação entre a circunferência da cintura e a glicemia? Né? Então, a gente já sabe que se eu quisesse apenas prever, eu poderia utilizar qualquer algoritmo de machine learning. Mas se eu quero explicar a relação, aí entra o aprendizado estatístico. Embora hoje, obviamente, existem várias ferramentas para esses algoritmos de machine learning que conseguem explicar mais ou menos essa relação. Né? Mas a gente vai ver mais na frente que o aprendizado estatístico se diferencia em alguns pontos importantes que o aprendizado de máquina deixa a desejar. A gente vai ver mais na frente. Então, nós temos aqui a Ana, e eu medi, no caso, a circunferência da cintura da Ana e o nível de glicemia. Eu peguei o Bruno também e medi. Eu peguei o Carlos e medi. A Daniela, o Eduardo. Esses pontinhos aqui são para dizer que eu tenho vários pacientes, né, mais pacientes, e a última aqui é a Fernanda. Então, vamos supor que eu tenho aqui 100 pacientes. O número exato não vem ao caso nesse momento. Então, são vários pacientes, aqui eu tenho a medida da circunferência da cintura e a glicemia. Esse par observado é apenas para organizar. Ou seja, se eu tenho duas variáveis aleatórias e as duas são contínuas e eu quero aplicar um modelo de regressão, eu preciso plotar em um gráfico de dispersão, que seria um eixo XY, né, esses pontinhos para verificar o comportamento deles. Então, eu tenho aqui um par observado, que seria o primeiro 72 e 88. O comprimento da cintura e a medida da glicemia. Então, para cada medida que eu estou coletando, matematicamente, eu estou coletando um par ordenado, que no plano cartesiano seria o valor de x e o valor de y. Então, se eu tenho circunferência da cintura 72 e medida da glicemia 88, o par ordenado seria 72 e 88. Então, para cada medida que eu tenho aqui, que seria o nosso Excel, entre aspas, né, porque tudo isso a gente vai coletando pelo Excel ou pela qualquer outra forma de planilha, de organizar a planilha, e matematicamente eu tenho aqui esse par ordenado. Para alguns eu posso estar falando uma besteira, mas para outros talvez comentar sobre essa organização seja necessário. Tá, então depois de coletar todos esses dados no meu Excel e pedir para o Excel construir, ou para o R, ou para o Python, ou para qualquer software que você utilize, construir um gráfico de dispersão, que é o primeiro gráfico que a gente tem que construir quando nós temos variáveis contínuas, e principalmente porque eu quero avaliar duas variáveis contínuas, seria o gráfico de dispersão. Então, eu vou pegar cada par ordenado e vou desenhar. No eixo X eu coloco 72, no eixo Y eu coloco 88. Eu ligo os dois e coloco o pontinho. Então, vou fazer isso para a Ana, para o Bruno, para o Carlos, para a Daniela, para a Fernanda, e por aí vai. No final, eu tenho todos esses pares plotados no plano cartesiano, e esse gráfico se chama gráfico de dispersão. No eixo X eu tenho a circunferência da cintura, e no eixo Y eu tenho aqui a glicemia. Então, aqui, cada pontinho desse é justamente a informação de um indivíduo da minha amostra. Previamente, o gráfico de dispersão me mostra que a circunferência da cintura está diretamente associada à glicemia. Ou seja, à medida que a medida da circunferência da cintura aumenta, a glicemia parece que aumenta também. Então, no olho, a gente consegue ver que, de fato, pode ser que exista alguma relação entre essas duas variáveis. Eu posso confirmar usando gráfico de dispersão? Não. O que é que eu posso fazer? Calcular a correlação e aplicar um teste de hipótese, e aí a correlação está acompanhada com a inferência, ou construir um modelo de regressão. Tá. Como nosso foco é modelo de regressão, a gente vai focar em modelo de regressão. Então, como é que a gente entende a construção desse modelo? A chave aqui é saber que, nesse diagrama de dispersão, pessoas com a mesma circunferência e cintura podem apresentar diferentes valores para a glicemia. Tá, mas como assim? Vamos supor que nós temos aqui uma circunferência da cintura medindo 97 centímetros. Então, eu venho aqui no x igual a 97 e tracei essa linha aqui em vermelho, pontilhada, ou tracejada. Dentro dessa linha aqui, tracejada em vermelho, eu coloquei aqui o menor y
e o maior y. Ou seja, existe um intervalo aí entre o menor valor e o maior valor possível para y dentro deste valor fixo de x. Que valor fixo de x? Para a medida 97. Então, se eu fixar o x igual a 97, eu vou ter um y que vai ser o menor valor possível e o y que vai ser o maior valor possível, dentro dos dados que eu tenho. A ideia de predição vai entrar depois, vamos com calma. Então, para este único valor de x igual a 97, a gente pode ter diferentes medidas de glicemia. Pode estar aqui no y menor, pode estar aqui nesse azulzinho, pode ser esse cinza, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar em qualquer valor dentro desse intervalo de y menor e y maior. Então, o que eu quero fazer é resumir para esse grupo específico e calcular a média da glicemia para este grupo. Que grupo é? O grupo das pessoas que tem medida de circunferência da cintura igual a 97. Então, quem tem x igual a 97, eu sei que os pontos estão espalhados aqui nessa reta, eu vou calcular a média. A média ficou nesse pontinho aqui azul. E eu guardo essa informação. Se a gente fizer isso para cada valor de x, e aqui eu fiz apenas para 3, mas a ideia do modelo é fazer para todos. Se a gente fizer para x igual a 75, mais ou menos aqui, né? Aqui 94 e aqui 97, que era o valor anterior. Perdão, 97 não, 108 mais ou menos. E o 97 também, ou seja, todos os x possíveis, eu vou ter uma variabilidade em cada ponto. O que eu vou calcular aí é a média para cada intervalo, para cada valor de x igual a um valor específico, eu vou calcular a média. Tá? A notação estatística para a média de y, quando x é igual a um valor específico, é esse ezinho aqui que a gente chama de esperança matemática. Quando a gente está estudando probabilidade, a gente estuda distribuições de probabilidade de caso discreto, distribuição, densidade de probabilidade de caso contínuo, variáveis aleatórias, as variáveis aleatórias discretas, as contínuas, e depois de estudar tudo isso, a gente vê esperança matemática. O que o estatístico chama de esperança matemática é o que a maioria chama de média. É uma formalização do conceito de média, a gente chama de esperança. Então, a ideia da regressão linear é supor que essa curva, que curva, Vinícius? Essa curva que liga os pontos azuis. Ora, se para cada x igual a um valor específico, eu posso assumir que ele assume diferentes valores, mas o que eu estou interessado é somente na média, eu vou pegar a média de cada um dos intervalos e ligar. Vai dar uma reta? Não, não vai dar uma reta, vai dar uma curva. Porque uma média pode estar aqui, a outra 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 aqui. O que eu quero é calcular a média e ver esse comportamento. Quando eu calculo a média, nós fazemos a suposição de que essa curva é bem aproximada por uma reta. Essa reta seria beta 0 mais beta 1x. Beta 0 mais beta 1x nada mais é do que uma equação do primeiro grau. Seria um ax mais b. Né? É por isso que vocês vão ver em muitos livros a notação esperança de y dado x igual a x igual a beta 0 mais beta 1x. Se vocês virem em algum momento que y é igual a beta 0 mais beta 1x, pode fechar o livro e buscar outro. Não existe isso. Y igual a beta 0 mais beta 1x não existe. A gente vai entender aqui o porquê. Então, eu estou interessado na média, que é a esperança de y, dado valor específico. Então, veja a notação. A notação é clara. O que eu quis fazer com esse gráfico anterior é tornar essa expressão aqui a mais didática possível. Eu estou calculando a média de y. Ora, está aqui o eixo x, o eixo y, que representa a glicemia, né? A média de um valor de x dado um valor de x, que seria minha variável aleatória, no caso x seria a circunferência da cintura, dado o valor de x, no caso aqui x igual a 75, aqui x igual a 94 e aqui x igual a 109. Ah, isso aqui só tem 3. Isso, só tem 3, porque eu não consigo plotar todos, mas eu vou plotar para todos, tá? Igual a beta 0 mais beta 1x, porque essa curva, dado pelas médias de y, dado os x, vai ser uma curva, mas eu vou tentar aproximar por meio de uma reta. Tá, uma outra pergunta que pode surgir aqui é essa, né? Por que eu tenho aqui um y maiúsculo, um x maiúsculo e um x minúsculo?
Na estatística, quando eu tenho uma letra maiúscula, significa que ela é a variável aleatória. A variável aleatória, no caso, y seria nível de glicemia. X maiúscula é outra variável aleatória. No nosso caso, seria a circunferência da cintura em centímetros. E x minúsculo é o valor da variável aleatória. Por isso que quando a gente vai estudar, e eu creio que a maioria já tenha passado por probabilidade, que a gente calcula a probabilidade de x ser igual a x. A gente fica se perguntando, como assim x igual a x? É óbvio que x é igual a x. Mas em probabilidade, é a probabilidade de x maiúsculo ser igual a x minúsculo, que é a probabilidade de x ser igual a 2, a probabilidade de x ser igual a 3, a probabilidade de x ser igual a 10. X grande é a variável aleatória, x pequeno é o valor que a variável aleatória pode assumir. Então, essa notação aqui é exatamente o que eu estou tentando representar por meio desse gráfico. Ah, Vinícius, mas aqui é uma curva. Você está falando que é uma reta. Exato. O que eu estou fazendo aqui é uma suposição, não é uma lei. Se a gente for agir de uma forma mais rigorosa, a gente vai precisar assumir que essa média de y dado x, e aqui o x maiúsculo, né? Perdão, aqui está correto porque eu tenho o valor de x, né? Aqui, dado o valor de x, que é o valor da variável aleatória. Eu poderia adicionar x igual a x, mas aqui não tem necessidade. Se eu quiser construir uma reta, essa reta vai ser aproximada. Por quê? Porque aqui, não obrigatoriamente, todos os pontos vão cair na reta. Pode ser uma curva. Então, veja que esse ponto, para esse ponto, é uma reta, porque eu tenho apenas a ligação de dois pontos, mas quando eu tenho um terceiro ponto presente, aí já começa a ficar inclinado. Então, não é uma reta perfeita o que eu estou ajustando na média. É uma reta aproximada. Então, o que eu vou fazer é tentar aproximar as médias de cada valor dado x por meio de uma reta. Então, dentro da estrutura de notação e de formulação teórica de um modelo de regressão, o que deveria estar nos livros era exatamente essa fórmula aqui. Eu vou tentar modelar a média de y dado x por meio de uma reta. Eu sei que não é uma reta, então eu vou aproximar. Tá? E aí, dentro da estatística, existe uma propriedade de que se x e y tiver distribuição normal bivariada, aí sim eu vou ter a linearidade, né? Vai deixar de ser uma suposição ou uma ideia e vai ser um valor exato. Mas isso é uma conversa para probabilidade 2, tá? Se vocês quiserem se aprofundar. Aí vem uma questão interessante. Tá, Vinha, você está falando que eu tenho as médias dos valores de y dado x. Se eu juntar, ou seja, se eu ligar cada uma dessas médias, eu não vou ter exatamente uma reta, eu vou ter aí mais ou menos uma curva, né? Porque os pontos não vão estar perfeitamente em cima de uma reta. Então, eu vou considerar a notação de aproximação, vou tentar aproximar a média por meio de uma reta, né? Isso vai servir para qualquer valor de x igual a x. E o que vai entrar aqui para que eu consiga medir de forma perfeita a minha estimativa vai ser o valor que a gente vai chamar de erro. A partir do momento que o erro entra, aí sim eu posso escrever y igual a beta 0 mais beta 1 xi. Tá? Então vejam que eu tenho duas notações distintas. Aqui eu estou tentando prever y, o valor de y. Quando eu tenho apenas beta 0 mais beta x, eu tenho a média de y dado valor específico. Tá? Então, como eu tenho aqui uma curva de médias, cada média vai estar plotadinha aí de azul, que é exatamente esse gráfico aqui. Eu vou ter uma curva, mas eu quero aproximar por meio de uma reta. Os pontos não vão cair exatamente na reta, então eu preciso adicionar um erro, que a gente chama de erro aleatório. Esse erro vai representar fatores que também influenciam a glicemia, que é a minha variável resposta, mas que não estão sendo considerados pelo modelo. Ou seja, pode ser que a alimentação influencie na variável resposta, pode ser que a atividade física influencie, pode ser que a genética influencie, mas eu não estou considerando nenhuma delas. Eu estou considerando somente a circunferência da cintura. Então, quando eu quero fazer uma predição,
eu vou ter sempre um erro associado, e esse erro está sendo construído, sendo imposto aí, para ser o termo em que a estrutura do modelo de regressão não consegue explicar. O ideal é que a minha estimativa seja o mais próximo possível do valor real, né? Eu tenho um valor real e eu tenho uma estimativa. A diferença entre o valor real e a estimativa tem que ser a mais próxima possível, mas vai ter uma diferençazinha aí. Essa diferençazinha aí é o que o modelo não consegue explicar, que é justamente esse erro aleatório. Ah, Vinícius, você falou da alimentação, atividade física e genética, mas não falou do erro de medição. O erro de medição é uma outra, vamos dizer, característica, né? Que é muito mais comum do que o fato de não incluir outras variáveis, que é o fato do cara passou para a planilha, era 190, ele escreveu 19. Ou então foi medir a velocidade do vento, mas o sensor estava com problema. Foi usar uma trena, mas a trena se moveu e eu não vi o valor exato. Então, nós temos aí também erros de medição associados, tá? Então, a inclusão desse erro também serve para isso.